Oi, me chamo Otávia. Vim aqui hoje preparar um prato para inscrição do programa Alto Nível. E para esse prato eu escolhi algo bem simples, que para mim é simples, mas para muitos pode ser um grande prato, né? Pode ser um prato alto nível. Para mim é um prato que remete à infância, né? Remete carinho, remete à família, né? Então é um prato que eu escolhi para mostrar um pouquinho da gastronomia goiana, o que as famílias goianas se alimentam ou se reúnem num dia de domingo. Né? Vou fazer um frango caipira com piqui, milho verde e arroz. Durante anos e até hoje é o meu prato preferido e é o prato que a gente come todo domingo, né? Esse prato que a gente fala que ser simples, né? Mas é um prato que a minha avó fazia, que ensinou para minha mãe e é o jeito que eu faço. Não tem muitas técnicas, mas ele vai trazer muito afeição, muito carinho, né? Vai lembrar aquele gostinho de infância e mostrar para vocês um pouquinho da gastronomia goiana, tá bom? Então, aqui a gente tem um frango caipira, que ele é um frango. Quando a gente fala o frango caipira, é aquele frango criado solto, comendo milho, solto ali no pasto. Então, aqui em Goiás a gente tem muito costume de preparar, né, esse prato. Então eu não crio, né, então vou ter que comprar. Então a gente compra esse frango e normalmente ele vem inteiro, ele já vem em pedaços. Para facilitar um pouco, né, para o dia de hoje eu já optei em pegar o frango já cortadinho. Tem o piqui, esse piqui, ele é um piqui goiano, que ele é aqui da região. E a gente compra também em feiras, eu vou até colocar um trechinho daí de onde eu comprei hoje. Esse piqui ele foi comprado na esquina do Mercado Municipal, que é o piqui mais famoso da cidade. Às vezes ele é goiano, às vezes vem de Minas, vem do Tocantins, vem do Pará, mas hoje eu perguntei e ela falou que esse piqui era do Tocantins, né? Que é aqui na região do Cerrado tem bastante dele. E ele é um piqui mais carnudo, piqui grande, mas ele tem bastante carne. E para acompanhar a gente vem com milho verde refogadinho com manteiga e um arroz branco. Algo simples e gostoso, tá? Então a gente vai começar pelos cortes, né? Como eu falei, o frango já tá cortado, o piqui ele já tá descascado, ele vem numa casca grossa. Depois, quem tiver curiosidade, posso pegar o piqui in natura para você. Normalmente ele vem 2, 3 caroços, a gente tira a casca dele e aí vem com esse já o carocinho aqui, né? E ele que a gente vai cozinhar e vai refogar. Aqui é o frango, né? Então já vem todo separadinho, a asa, coxa, sobre, pé de frango. A gente fala que os pedaços mais nobres, que é a coxa, a asa, mas eu gosto do pescoço, é do sobre, é do pé, mas ele sempre fica muito gostoso, né, quando vem tudo. E o milho verde, que a gente vai cortar ele aqui. Então, ele vem, o milho, normalmente quando a gente já compra ele no mercado, ele pode vir inteiro, ou meio cortado, ou cortado inteiro. Mas ele é assim, a gente já cata o cabelinho dele, né? Pro milho refogado, a gente escolhe uma espiga com milho não tão muito molinho e nem duro demais. O molinho a gente faz curau, a gente faz outras coisas dele. E o milho duro, a gente gosta de fazer bolinho, aquele bolinho de milho frito. E o intermediário a gente faz o refogadinho e também a pamonha, a mais conhecida pamonha aqui em Goiás. Então eu já tinha cortado ele anteriormente, que ele vem com a palha muito grossa, aí eu já deixei ele com a palha já cortei para ficar com a palha mais fininha e só para cortar aqui. Vou fazer todos os cortes primeiro e depois a gente vai para o fogão, né, para fazer todos os preparos. Optei fazer em casa mesmo. Eu tenho um restaurante que fica dentro de um hotel aqui em Anápolis, né? E até poderia ter feito lá, mas a gente fica mais tranquila fazendo em casa mesmo, mais confortável, né? Em restaurante sempre tem muito movimento e acaba atrapalhando o processo. Mas é um restaurante também de comida goiana. Lá a gente serve esse frango acompanhado de creme de milho. Lá a gente serve ele com creme de milho, arrozinho, o arroz branco bem novinho, o frango caipira, né? A gente serve ele no restaurante. No restaurante também a gente serve outros pratos típicos, né? Não sei se vocês conhecem, tem a chica doida, tem um arroz que é misturado, nem sei se pode falar, mas é o arroz
Rica, que é um prato tradicional aqui de Goiás também. A tradicional pamonha a gente serve lá. Então, vale a pena também conhecerem os pratos do restaurante. Então, além do restaurante ser um restaurante de comida típica, eu ainda continuo comendo bastante. Sempre que ter oportunidade, eu sempre faço. É lógico que eu faço pratos elaborados também, tem risoto, filé, enfim. Gosto de inventar muito, né? Pegar os ingredientes do Cerrado aí e inventar. Lá a gente tem o molho de cajá, tem o molho de buriti. Então eu gosto de inventar também. Mas para esse dia, como eu falei, em especial, a gente vai preparar o frango caipira, né? Nosso tradicional frango caipira. Algo muito simples mesmo. Dá uma limpadinha aqui na tábua. Aqui a gente corta os grãozinhos de milho. Bem rente aqui no sabor mesmo. A pamonha é ralada, né? A gente rala tradicionalmente no ralo de metal com madeira. Hoje muita gente ainda faz pamonha no liquidificador, né? Corta os milhozinhos assim e vai pro liquidificador. Mas eu ainda gosto do método tradicional. Tentar aproveitar o máximo, né, do milho inteiro aqui. Um frango desse, um frango inteiro, come, pelo menos na minha família, somos 4. Meu pai, minha mãe e meu filho, né, somos 4. Ele come até 6 pessoas um frango inteiro. Depende da fome da pessoa, né? Se tiver com muita fome, uma pessoa come até um frango inteiro sozinho. O milho não tem como não, vai acabar fazendo uma baguncinha mesmo. Acho que essa quantidade aqui já é suficiente. Mas é o que eu falei no início, é verdade. A gente come esse prato até hoje, todo domingo. Às vezes eu gosto de fazer muito churrasco, aí no domingo a gente come um churrasquinho. Mas vira e mexe, não, quero frango. A família prefere o frango. Aqui a gente já corta a cebola. Gosto de usar a cebola picadinha. Para todos os preparos aqui, tanto o frango ele vai cebola, o milho vai cebola. Então já vou cortar tudo picadinho.
Então vamos lá. Cebola cortada, o alho, ele já tá cortadinho, que eu já deixo pronto aqui em casa mesmo. Então eu sempre já deixo cortado, cebola e alho. A gente vai começar o preparo com o frango. Eu uso para fazer o frango tradicionalmente uma panela de ferro fundido, né? Tem a da minha avó, minha mãe, a gente usa a panela da minha avó que fica lá na casa da minha mãe e ela não quis me emprestar ela. E aí eu tenho a minha, que eu já tenho bastante tempo que eu tenho ela, e também uso aqui na minha casa para fazer o frango. É uma panela de fundo fundido que além do preparo ser um pouquinho mais rápido, deixa um sabor totalmente diferente, totalmente especial para esse prato, né, que é o frango caipira. Então, uma curiosidade até do modo de preparo é que a gente não tempera o frango para refogar. Então a gente refoga ele bastante, né, no pinga-pinga, que eu vou estar fazendo aqui agora. E eu até perguntei para minha mãe por que a gente não tempera o frango antes. Normalmente a gente, quando é uma carne moída, algum outro tipo de preparo, carne de porco, né, tem que ficar temperando mais tempo, frango, que ele demora um pouquinho de tempero. Ela disse que não sabia por quê, ela aprendeu assim. Então minha avó ensinou assim e a gente não mudou o método de preparo. Então a gente aprendeu a fazer na panela de ferro e o frango caipira a gente não coloca o tempero antes, a gente coloca durante o processo, né? Aqui eu já deixei a panela um pouquinho quente, né? Eu aqueci ela um pouquinho anteriormente para ser um pouquinho mais rápido. Mas é um fiozinho só de óleo, eu uso óleo de milho, que eu gosto do óleo de milho, mas pode ser óleo de soja, pode ser qualquer outro tipo de óleo, só para dar uma aquecidinha. E aí eu já vou colocar minha água para ferver. Uso chaleira mesmo, água quente, e aí já vou colocar para ferver. Assim que tiver um pouquinho mais aquecida, eu já coloco o frango e a gente vai refogando ele no pinga-pinga. E depois que vem o alho e a cebola. Eu gosto de fazer tudo ao mesmo tempo. Então a gente vai começar o frango aqui, no mesmo tempo eu já vou fazer o piqui, que também é no método pinga-pinga, e já vou fazer o arroz. Então eu já faço tudo ao mesmo tempo, para não ficar esperando, né? Nessa panela aqui eu vou fazer o piqui, o arroz e o milho verde. Pro milho eu vou usar manteiga. Gosto de usar manteiga de leite. Quando a panela aquece ali, eu já faço a do milho. E a do piqui, que eu vou fazer nessa maior, eu vou usar o óleo. Vou deixar aquecer um pouquinho. Eu já faço tudo ao mesmo tempo. Já para colocar o frango já. Aqui já é o frango. Aqui eu vou fazer o pequi.
só uma colher. Então, aqui o frango a gente vai deixar refogar bem e depois a gente vem com o pinga-pinga. Então, até então, agora todos estão só sendo refogados. O piqui sendo refogado, o milho refogadinho também. E todos. Acho que a combinação arroz, frango e piqui poderia estar tudo junto numa panela só, né? Mas aqui a gente tá fazendo tudo separadinho. E aqui, ó, aqui no frango, quando ele começa a dar uma grudadinha no fundo, a gente já vem com tempero. Ainda não, ainda tá... Aí ele tem que mexer mais, que poderia ser uma panela maior. Mas como não temos uma panela maior, aqui no piqui a gente já vem com um pouquinho de água. Pra soltar o gostinho dele no fundo. Algumas pessoas gostam de encharcar o piqui, né? Ele fica nadando ali na água. Mas eu gosto de fazer ele com pouquinha água, que ele vai cozinhando e vai engrossando o caldo. Então é só sal, cebola e o piqui. O milho também é só sal e cebola. Quando a gente fala que é uma comida simples, é que o preparo dela é simples e saboroso. É o amor, né? A comida goiana. Vou deixar dar uma refogada. E a panela de ferro, o preparo dela, como ela é muito quente, né? O preparo dela é mais rápido. Tem que tomar cuidado para não queimar, para não grudar no fundo. Agora é o tempo. O tempo de preparo. Aqui o milho já ficou prontinho, que é bem rapidinho. Ele é só cebola e sal, bem rapidinho. E agora que a gente já deu a primeira fritada no frango, a gente vai vir com a cebola. Agora que eu te falei que era o que normalmente a gente não faz na cozinha, mas de acordo com a receita da minha avó, a gente faz só agora. Que é o alho, a cebola, depois da primeira fritada. Na primeira fritada a gente já tá mais douradinho, a gente coloca o alho e a cebola. O alho, a cebola e um tempero especial, que é sal, pimenta, que aqui eu já coloco ele. Pimenta de cheiro. É um tempero que eu faço em casa e eu deixo ele sempre na geladeira. É alho, cebola, sal, pimenta de cheiro, pimenta cumari. Aí eu uso ele tudo em quase todas as minhas receitas. E aqui quando a cebola já estiver mais douradinha, o alho e a cebola, que é rapidinho por causa da panela, aí joga a primeira água.
Bem rapidinho. A cebola já tá dourada. Então, a primeira água para secar. E aqui ele vai cozinhando aos poucos nessa água. Assim que secar, a gente coloca de novo, tanto no frango quanto no piqui. E agora aqui demora mesmo. Agora eu vou começar a fazer o arroz. Um pouquinho só de óleo de milho, que eu costumo de usar. Enquanto aqui o piqui, já botei a segunda água dele, cozinhando sempre aos poucos, né? Bem com a própria água dele, para ele ficar bem grossinho, para não ficar aquele piqui nadando na água. E aqui o frango também, já coloquei a primeira água. E aqui a gente já vai colocar a segunda água do frango. Tá bem douradinho. Não usa açafrão. Vai ficar marronzinho só com a própria cor dele mesmo. Ele vai ficando douradinho. Agora aqui no arroz um pouquinho de óleo, o alho. Só uma douradinha mesmo, não deixa ele refogar muito não. Vou fazer 2 xícaras de arroz, a gente come pouco arroz. O arroz do goiano, ele tem bastante alho. Um pouquinho de sal. Arroz refogado e água. A gente deixa o arroz aqui. Enquanto a gente finaliza. Pronto. A tampa do arroz. Aqui também já tá bom.
Aqui a gente já tá com tudo finalizado, o piqui já tá pronto, o franguinho já tá quase terminando, o arroz também. E aqui a gente vai cortar só a salsinha e a cebolinha para finalizar o nosso frango com piqui. Então eu gosto da cebolinha. E a salsa eu uso ela inteira, eu não pico a salsa, só a cebolinha. O piqui já tá exalando a casa. Os vizinhos já tá apertando a campainha para comer o piqui. Aqui, pode parar, né? Aqui a gente vai colocar o milho verde. Tem gente que gosta tudo misturado. Eu, feito tudo separado e coloca do ladinho. Cebolinha. E a salsa. Aqui a gente vai colocar o pequi do ladinho. Para quem não gosta do pequi, tem que fazer separado, colocar separado, mas como aqui a gente é goiano e gosta do pequi mesmo, a gente vai colocar do lado do frango, mas não é junto. O caldo do pequi bem grossinho. Então aqui é um prato para compartilhar. Pedaços do frango. Para quem gosta, tem o pé, coxa, sobrecoxa, a asa. Eu amo o pescoço. Ó. Pescoço e a coxa é meu pedaço favorito. O bolinho tem que ir junto, né? O goiano gosta de uma salsa e de uma cebolinha. Para quem quiser uma pimentinha, a gente coloca. Então aqui está nosso arroz, frango com piqui e o milho verde. Então para finalizar, essa é a receita que eu escolhi, que é um frango caipira com piqui, arroz branco e milho verde. É uma receita tradicional aqui do estado de Goiás, é um prato que eu como praticamente todos os domingos, que remete à minha infância, que lembra da reunião familiar, né? Então aqui a gente fala dos melhores momentos, a gente conta as melhores histórias, relembra muita saudade dos meus avós, que a gente comia na fazenda, que era feito no fogão caipira vermelho de cera. Então isso que eu quis mostrar para vocês, um pouquinho da minha história, que é a gente se reúne na mesa para degustar esse prato maravilhoso, que é um frango com piqui, arroz e milho verde.